Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor, já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmos 15, nós vamos orar no início, meditar no Salmo e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos a palavra do Senhor. E se meus vídeos têm te ajudado, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e entregar a mais pessoas. Então a palavra do Senhor, ela se expande, ela é sempre eficaz. Então, se tem feito sentido para você, deixe o seu like aí, um comentário e se inscreva no canal. Todos os dias eu estou postando, subindo vídeo de devocional com salmos. Amém? Então hoje é o Salmo 15. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós. Nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra, nos dá a revelação da tua palavra, daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, que nós possamos aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração, às nossas atitudes. Nos ajude a chegar a esse lugar, Pai, de obediência. Somente a presença do Senhor pode fazer isso por nós. Só o Espírito Santo do Senhor pode fazer isso em nosso coração, em nossa mente, em nosso ser. Nós nos entregamos a Ti para ouvir, nós abrimos nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e aquilo que o Senhor falar para nós, que venha se tornar atitude em nossas vidas, que nós venhamos conseguir aplicar tudo que o Senhor tem nos entregado esse dia, que seja um momento de nutrir o nosso espírito, Senhor, de nutrição, de fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém, gente? Então, Salmo 15 está falando assim. É um salmo de Davi. Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta. Aí a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida caminhará seguro e em paz. Olha que maravilhoso um caminho que o Senhor está nos dando, falando conosco através de um salmo de Davi. Quem poderá se hospedar-se no tabernáculo? Debaixo das asas do Senhor, como diz o Salmo 93. Quem pode habitar? Quem pode se hospedar, morar debaixo, no tabernáculo do Senhor, na casa do Senhor? Quem pode morar no santo monte de Deus? Quem é íntegro em sua conduta. O que é íntegro? Uma pessoa que ela é inteira, não há vazamentos em seu caráter. Como se tornar uma pessoa íntegra, inteira? Só Deus pode nos tornar pessoas inteiras. Só o Senhor. Porque a partir do momento que houve o pecado, nós somos fragmentados em nossa alma e o nosso espírito morreu. Quando nós aceitamos Jesus, nosso espírito nasceu de novo. Mas a nossa alma ainda está toda fragmentada pela vida, pelas coisas da vida. E se você, como eu, veio do mundo, mais fragmentado ainda, mais dificuldades ainda há na nossa alma, mais pecados há na nossa alma. E o que o Espírito Santo trabalha em nós? Em nos tornar inteiros, íntegros, retos, pessoas com boas condutas. E aqui fala o que é a integridade. Um dos aspectos de você ser inteiro é você não falar mal das pessoas. Olha, aquele que pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Então, não existe mentira. Por mais que, se eu mentisse, se você mentisse, aquilo me ajudaria
pessoa escolhe não falar a mentira. Ela escolhe o prejuízo, falar a verdade, ser prejudicado, do que falar uma mentira e ter uma vantagem. Isso é ser uma pessoa íntegra. Ela sofre o dano mesmo sabendo que poderia mentir, mas ela prefere falar a verdade. Olha aqui, olha. Não usa sua língua com maledicência, falando mal das pessoas, desejando mal para as pessoas. Então, é falta de integridade, é uma falha que a gente tem na nossa alma, no coração, é algo que está faltoso no coração, é algo que é uma lacuna que está aberta no coração, quando nós temos necessidade de falar mal das pessoas. Então, aí é um buraco. Então, como que eu identifico? Se eu tenho facilidade de falar mal das pessoas, se não me incomoda falar mal das pessoas, existe uma falha no meu coração, uma falha de integridade, e eu preciso me dedicar ao Senhor, me derramar ao Senhor, orar. Porque às vezes a gente não consegue, a gente quer, eu não quero falar mal das pessoas, mas quando eu vejo, eu já falei, então eu preciso orar ao Senhor, pedir a Deus o fortalecimento, pedir a Deus direção. E silenciar mais, né? Usar do silêncio, parar de ouvir pessoas que falam mal, né? Quando alguém vier falar mal, você já cortar ou sair de perto, porque isso aí vai te ajudar também a não ficar falando. Isso aí nos ajuda a não ficar falando. Por quê? Porque se eu quero morar na casa do Senhor, eu não posso falar mal de pessoas, porque cada pessoa foi criada por Deus. E o Criador, ele não gosta quando falam mal daquilo que ele criou. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Se eu quero morar na casa do Senhor, como que eu vou falar mal de alguém que o Senhor criou? Então, é a mesma coisa de um pai, que você fala mal de um filho para um pai e depois você quer ter comunhão com esse pai, depois você quer ter amizade com esse pai. Dificilmente, você está falando de algo que saiu dele, que ele criou, que foi gerado nele. Então, é por isso que Deus não gosta da maledicência, de falar mal de algo que ele criou. Ainda que existem aqueles que rejeitaram a paternidade de Deus, não quer saber do Senhor, vive sua vida à sua maneira, mas eles saíram de Deus. A fonte é a mesma, todos saíram do Senhor, todos foram escolhidos no Senhor e vieram para a terra por um propósito. Alguns aceitam seu propósito, esse é o livre-arbítrio que Deus nos deu, essa é a liberdade que Deus nos deu, e outros não, outros querem viver sua vida do jeito que querem, e tá tudo bem, e isso não nos dá o direito de falar mal. Então, que nós não venhamos usar a nossa língua com maledicência. E aqui fala que nenhum mal faz ao seu semelhante. Então não fica planejando mal, não fica planejando vingança, mesmo que você tenha direito de fazer, porque há pessoas que fazem mal pra gente. Mas se eu devolvo mal com mal, então eu estou sujeito ao mesmo julgamento daquela pessoa que cometeu mal. Mas se a pessoa faz mal para mim e eu trato ela bem, então eu estou colocando brasas vivas na cabeça dessa pessoa, o julgamento dela é maior. Lembra de Judas? Judas fez o mal para Jesus. O que Jesus fez? Tratou ele com o bem. E isso foi o julgamento, colocou brasas vivas na mente dele. Ele ficou tão perturbado porque ele fez o mal, Jesus não devolveu o mal, não se vingou. Aquilo o perturbou de tal maneira que ele não conseguiu se arrepender. O remorso dele foi tão grande que ele preferiu findar a sua vida a se arrepender daquilo que ele estava fazendo. Então, tem pessoas que fazem maldade com a gente, tem pessoas que planejam mal com a gente, mas se a gente devolve com o bem, o juízo sobre aquela pessoa é maior do que se a gente devolvesse o mal. Se eu devolvo o mal com o mal, eu estou me colocando no mesmo nível que a pessoa e sujeito ao mesmo julgamento. Então, nós precisamos tratar bem até aquelas pessoas que fazem mal com a gente, não por causa da pessoa, mas por causa de Deus. Por causa da presença de Deus. Se eu quero permanecer no tabernáculo do Senhor, eu preciso obedecer àquilo que o Senhor está nos falando. E Ele está nos falando, trate bem, não planeje mal contra o seu próximo. Nem lance, olha isso aqui é muito forte, nem lance calúnias e afrontas contra o seu companheiro. O quão
o quão fácil é a gente fazer isso. Afrontar quem nos acompanha, quem é companheiro. Quem anda conosco, esposo ou um amigo próximo. Mas eu acho que aqui encaixa mais o companheiro no esposo, no cônjuge, né? Afronta e calúnia. Por quê? Porque a gente está lidando com pecador. Nós somos pecadores, lidando com outro pecador. Então é muito fácil a gente identificar os erros, as falhas, e isso encher o nosso coração e a gente se achar no direito de caluniar e afrontar, principalmente quando há algum atrito. E é aí que o Senhor nos prova. Eu quero morar na casa do Senhor, eu quero viver no santuário do Senhor, então eu vou evitar a afronta, mesmo tendo direito de fazer. E eu vou evitar a calúnia, né? Caluniar, falar mal da pessoa, suspeitar mal da pessoa que está ao meu lado. Mas como que eu consigo administrar tudo isso? É preciso ter uma gestão das emoções. É preciso se conhecer. Porque há ambientes, há situações onde nós vamos ser provados, levados ao limite. E o que a gente faz? Sai. O que José fez quando ele foi provado ao seu limite, que uma mulher tentou seduzi-lo? O que ele fez? Correu. Ele não, eu vou enfrentar na força de Deus. Não, ele correu. Porque ele se conhecia como homem, ele se entendia que se ele permanecesse naquele ambiente, ele ia cair. E aquilo poderia ser o fim do seu ministério, o fim do propósito que Deus tinha para a sua vida. Ou a morte do propósito, como aconteceu com Sansão. Então, ele fugiu. Então, existem situações, o que a gente faz? Nós, principalmente nós mulheres, nós gostamos de falar. É nosso de falar. Mas nós precisamos de Deus, por isso nós precisamos muito do Espírito Santo para nos moldar e nos ensinar coisas que às vezes a gente não aprendeu em casa. Então nós necessitamos ser dependentes do Espírito Santo e fugir da aparência do mal. A Bíblia fala isso com a gente. Foge da aparência do mal. O que o inimigo quer? Te cercar para você não habitar na tenda do Senhor, para você não morar debaixo do tabernáculo do Senhor, para você não ter proteção. Tudo que o inimigo mais quer é te deixar isolado, para você ficar vulnerável, e nessa vulnerabilidade ele te atacar. É isso que ele quer. O inimigo, ele age dessa forma. E aí ele coloca também situações na nossa vida. E infelizmente, não foi algo que Deus quis fazer. Foi algo que Adão deu autoridade, o inimigo, para fazer. Mas agora nós temos alguém que também está dentro de nós, o Espírito Santo, que nos ajuda a combater o mal. Nos alerta, nos fala sonho, visão, discernimento, o dom de discernimento, de saber que aquilo vai nos enrolar em algo maior, pior, que pode ser prejudicial à nossa alma. Quantas pessoas que já falaram coisas que não deveriam e isso prejudicou a alma, afastou de Deus, trouxe uma lacuna na alma, como eu disse, que a nossa alma ela se fragmenta, né? O pecado, ele nos afasta do Senhor. Ele corrói a gente por dentro, ele nos deixa deformados. O Espírito Santo, ele que vem fazendo essa reforma, como o bom samaritano, né, que vem, cuida das feridas que a gente tem na alma, para que a gente seja restaurado e a gente consiga andar, prosseguir, ser íntegro. Mais para frente fala, aqui, olha, a seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Mantém sua palavra empenhada. A pessoa de palavra, mesmo que aquilo o prejudique, não volta atrás. Então tá falando aqui, ó, mantenha a palavra empenhada, mesmo saindo prejudicado. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Falou, cumpre a palavra. Mesmo que isso te prejudique, mas se você falou que vai fazer algo, faça. É muito difícil. É muito difícil. Quando você empenha a sua palavra, você dá a sua palavra, e aí
aquilo ali vem, acontece de tudo para você voltar atrás, mas você fala, não, eu falei que eu ia fazer, então eu vou fazer. Mesmo que isso traga prejuízo, não volta atrás. Então, a pessoa íntegra, falei e faço. É uma pessoa íntegra de coração. Não empresta seu dinheiro com usura. Não empresta a pessoa dinheiro com usura, é com muitos juros, é pensando só no lucro. É emprestar, é dar algo a alguém pensando no retorno. Isso é maldade. E o Senhor está falando, quem quer morar com o Senhor, quem quer habitar na casa do Senhor, está debaixo do tabernáculo do Senhor, precisa ser íntegro também com suas finanças. Não pode tratar suas finanças de qualquer maneira. Não aceita suborno contra o inocente. Outra vez falando de suborno, de vantagem. Não aceita. Quem assim conduz a sua vida, olha o final, caminhará seguro e em paz. O que mais o ser humano procura? Além da felicidade, segurança e paz. Quando a pessoa ela obtém um certo valor financeiro, o que ela procura? Segurança. Ela vai automaticamente morar num condomínio, porque ela precisa de segurança. Ela precisa se sentir seguro, porque ela atingiu um patamar na vida que ela precisa ter segurança. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa faz, moradia, ela vai morar num condomínio. E paz. E aqui está nos dando a receita. Quem conduz a vida, assim, de tudo que isso que a gente falou, andar com integridade, isso vai te garantir paz, mesmo em meio às tempestades. Porque você sabe o que você está plantando. Você tem certeza de que você está plantando. Então isso não vai te deixar perturbado. E quando nós andamos retamente diante do Senhor, nós podemos caminhar com confiança. Porque nós estamos plantando aquilo que é certo. Mesmo que tudo dê errado. E aí a gente pode pensar até em José. Deu tudo errado na vida de José. Mas ele estava plantando certo diante do Senhor. Ele estava tendo atitudes corretas. E ele esperava não no homem, mas em Deus. E Deus deu a resposta conforme a fé de José. Então, mesmo que às vezes ele se balançava, que eu acredito que sim, porque houve um momento na cadeia que ele falou com o padeiro, lembra de mim quando você estiver no palácio. Então, houve um momento assim, onde que eu acredito que ele já estava assim, chegando ao seu limite. Mas Deus me falou que ia acontecer, porém até hoje tá sempre eu alcanço o auge, vem algo e me corta. Eu alcanço o auge, vem algo e me corta. Agora, ele foi senhor dos escravos de Potifar e aí foi enganado, foi lançado na cadeia. Foi senhor lá na cadeia e aí lá ele ficou um tempo, né? Passou um tempo lá, Deus tirou ele lá daquele ambiente. Então ele sabia. O Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento ele vinha sobre nós, então eu acredito que o Espírito Santo fortalecia ele para ele poder suportar todos os processos. Então, quando nós estamos no caminho certo, buscando ser íntegro, buscando fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus é o maior interessado em nos fortalecer, em nos ajudar nas nossas fraquezas, em falar conosco, em nos confortar. Por quê? O mundo jaz no maligno. Então o maligno vai fazer de tudo para que as pessoas de Deus, as pessoas que são do Senhor, não encontrem esse caminho, não permaneçam nesse lugar. Ele quer nos tirar desse lugar. Então vai acontecer situações que podem nos levar a pensar, a sair, a pensar que não vale a pena. Mas quando nós insistimos, nós colhemos os frutos. O que Paulo diz em sua palavra? Não desanime de fazer o bem, porque ao tempo certo colherá. Então, fazer o bem causa um desânimo. Ser uma pessoa íntegra dá desânimo, porque você vê, às vezes, as pessoas fazendo tudo errado e você procurando fazer certo. E aí você bate um desafio assim, gente, mas não tem condição. Só que se você não desanimar, se eu não desanimar, no tempo certo nós colheremos o fruto daquilo que nós estamos plantando. Então,
Deus deu hoje nós a receita para permanecer na presença dele, permanecer. E eu penso que é o Espírito Santo, porque antigamente eles precisavam ir a um lugar à presença de Deus. Hoje a presença de Deus ela habita em nós. Então, se eu quero que o Espírito Santo permaneça dentro de mim, existem atitudes que eu não posso tomar mais, existem coisas que eu não posso fazer mais. Existem coisas que eu preciso lutar contra a carne mesmo, para que o Espírito Santo permaneça dentro de mim. Para que eu não apague e nem deixe entristecido o Espírito Santo. Como a Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo. Para a gente não chegar ao ponto como Sansão, que o Espírito deixou e ele nem percebeu. Então que nós possamos ser sensíveis, principalmente nesses momentos de conflito, momentos de que tem a oportunidade de falar mal de alguém, de jogar alguém no fogo, né? Lançar alguém no fogo, e a gente não usa a nossa língua como armadilha, mas como bênção. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou falando mal de pessoas, se isso está subindo a minha boca, é porque está algo errado no nosso coração. E aí nós precisamos de Deus, para Deus moldar o nosso coração, para que a gente não fale mal das pessoas, para que saia coisas boas, palavras de bênção. E isso também se reflita na nossa vida, porque lá em Provérbios fala: morte e vida estão no poder da língua. Então, que nós possamos usar a nossa língua como vida, para trazer vida, para trazer ânimo. Lá também em Provérbios fala que o falar maldoso, malicioso, desanima o espírito. Então, às vezes nós estamos com o espírito abatido, nos sentindo fracos espiritualmente. Nós precisamos orar. O que tem saído da nossa boca? O que nós temos falado que tem desanimado o espírito, que tem enfraquecido o espírito? Se nós estamos falando a palavra do Senhor, palavras de bênção, palavras que trazem vida, nós vamos nos sentir fortalecidos. Mas se nós estamos falando palavras de maldição, palavras de desânimo, o nosso espírito vai ficar abatido e aí nós não temos força para lutar. Então nós precisamos parar e pensar: peraí, o que está saindo da minha boca é bênção, é vida, é luz, ou é morte? Ou é algo que vai desanimar alguém? Nós precisamos pensar muito nisso por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo precioso que Deus nos deu, o mais precioso que existe nessa terra. É o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode receber, porque não o conhece, mas Deus deu a sua igreja, Deus nos deu. Então nós devemos valorizar aquilo que Deus nos dá. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, muito obrigado por essa direção. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, ao Espírito Santo dentro de nós. Trabalha em nosso coração, Deus. Sonda o nosso coração, vê se há algo mal. Nos ajuda a identificar se há algo mal em nosso coração, se há lacunas em nossa alma, se há fragmentos em nossa alma, feridas na nossa alma, que precisam ser saradas, curadas, para que a gente continue caminhando na Tua presença, para que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós tenhamos esse discernimento, Pai, através do Teu Espírito. Muito obrigado por esse presente que o Senhor nos dá a cada dia. O Espírito Santo do Senhor, o dom da vida que o Senhor nos deu. Que esse dia que o Senhor fez para nós possamos desfrutar na paz e na segurança do Senhor. Que nós possamos habitar todos os dias debaixo das suas asas, no tabernáculo do Senhor. Nos ajude a permanecer nesse ambiente, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.